Olá, alunos! Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu espero que vocês estejam bem, estudando bastante e o mais importante, em casa. Eu sou a professora Adelita, sou professora de Ciências e Biologia e, juntamente com a minha amiga Camila, também professora de Ciências e Biologia, vou falar um pouquinho para vocês sobre o desequilíbrio ecológico. Aula esta que foi transmitida pelo aplicativo Centro de Mídias no dia 16 de junho de 2020. Mas afinal, o que é o desequilíbrio ecológico? O desequilíbrio ecológico, ele acontece quando há uma desarmonia, uma desintegração ou um desajuste entre os fatores bióticos e abióticos. Para que eu possa compreender o desenvolvimento deste processo de desequilíbrio ecológico, é necessário eu saber o que é um fator biótico e um fator abiótico. Um fator biótico nada mais é do que todos os organismos vivos que supostamente estarão inseridos neste ecossistema. Já os fatores abióticos são aqueles elementos desprovidos de vida, mas que, em contrapartida, são extremamente necessários para a sobrevivência destes organismos vivos da qual estamos falando. Exemplos de fatores abióticos nós temos a água, o ar, a luminosidade, o clima, dentre outros. Agora eu quero que você observe essas duas imagens que eu estou colocando. Você saberia me dizer que tipo de ambiente está retratado na imagem 1? E qual é o tipo de ambiente presente na imagem 2? Se você disse a imagem 1 se tratar de um ambiente aquático e a imagem 2 se tratar de um ambiente terrestre, você está correto. Mas será que nós podemos estabelecer algum tipo de relação entre essas duas imagens? Se você observar, tanto na primeira imagem como na segunda, estão contidos ou inseridos fatores bióticos e abióticos. Se eu observar a primeira imagem, eu vou poder perceber a presença da vitória régia, de outras plantas, de peixes e alguns micro-organismos que devem estar no fundo desta água, como fatores bióticos. E a própria água e a luminosidade como fatores abióticos. Já na imagem 2, eu consigo perceber como fator biótico a presença dos animais, da onça-pintada, do macaquinho, das araras, inclusive da vegetação que está ao entorno deles. Mais ao fundo, eu consigo perceber uma cachoeira, a luminosidade proveniente da luz solar, o ar, todos eles fazendo parte dos elementos abióticos. Olha que menininho pensativo, gente. O que será que ele está matutando dentro dessa cabecinha? Assim como ele está refletindo, eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre duas questões que eu vou colocar aqui. Lembrando que você não pode esquecer de fazer as devidas anotações no seu caderno ou em qualquer material que você estiver usando para fazer os registros referentes à aula que você está assistindo. Primeiro, onde estaria a grande causa para esse desequilíbrio todo? Segundo, de que forma isso acontece? Eu vou dar alguns segundos para que vocês possam pensar e responder.
Se você disse que o grande responsável pelo desequilíbrio ambiental é a espécie humana, você acertou. O grande vilão para tudo o que estamos presenciando na natureza em termos de desequilíbrio é devido à ação do homem. Mas nós não podemos esquecer que quando falamos em ação humana, nem sempre ela é negativa. Na maioria das vezes, sim, mas em outras não. Como, por exemplo, a imagem que coloquei aqui de número 2, vocês podem perceber a interferência humana de forma positiva, onde está havendo a coleta do lixo, a separação dos materiais, para que eles possam ser encaminhados provavelmente para a reciclagem. Já na primeira imagem, eu posso perceber uma atividade negativa do homem. É possível eu visualizar os depósitos de dejetos no oceano, as queimadas, os cortes ilegais de árvore, enquanto na imagem 3 eu consigo perceber uma população ribeirinha fazendo a extração da madeira e, ao mesmo tempo, poluindo o rio. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vai anotando todas essas dúvidas para que depois nós possamos conversar no chat. E através desse slide, pessoal, eu venho trazer para vocês, através de uma frase muito profunda, o motivo pelo qual o homem está fazendo interferências tão inconsequentes no meio ambiente. Inconsequente, eu digo, porque ele não consegue perceber que ele também está se prejudicando, visto que ele é parte integrante do ecossistema. Então, ele só faz isso porque ele vai em busca do seu próprio conforto, porque ele vai em busca dos avanços para a tecnologia, né? Sem se dar conta que a ação dele é tão grande, é tão prejudicial, a ponto de extinguir algumas espécies da cadeia alimentar. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de cadeia alimentar terrestre e um exemplo de cadeia alimentar aquática. Qualquer uma dessas cadeias, se eu vier aqui e tirar um elemento dela, eu já estou provocando um desequilíbrio, ou seja, eu estou promovendo o desajuste, a desarmonia entre os fatores bióticos e abióticos que nós vimos lá no começo da nossa aula. Agora, mais uma vez, eu venho propor a você que leia essas questões e responda no seu caderno. Vou dar algum tempo para que vocês possam pensar e refletir sobre elas. A primeira é: cite 2 exemplos de desequilíbrio ecológico. A segunda, quais consequências eles podem trazer? É muito correto dizer que um dos grandes exemplos de desequilíbrio ecológico é a poluição, mas também é muito importante destacar 3 tipos principais dela. O primeiro tipo é a poluição da água, que acontece quando o homem lança dejetos tóxicos ou algum outro tipo de lixo dentro da água, dos mares, rios e oceanos. O segundo tipo é a poluição atmosférica, a qual nós conhecemos por poluição do ar, que acontece quando usinas, indústrias metalúrgicas lançam gases poluentes na atmosfera, ou até mesmo aqueles carros que exalam fumaça devido à combustão. O terceiro é a poluição do solo, que a gente consegue detectar quando mais uma vez, o grande vilão chamado homem joga o lixo e os materiais não mais utilizáveis
no solo ou em qualquer lugar, depositando em lixões, né, onde a gente sabe que vai ser exalado aquele chorume que é muito prejudicial ao solo. Se a poluição é um exemplo tão grande de desequilíbrio ecológico, eu venho trazer outro exemplo tão grande quanto, talvez até maior do que esse que estávamos falando até agora. Alguém sabe ter ideia de quem eu estou falando? O aquecimento global. Aquele que vem sendo alvo de muitas especulações e investigações pelos estudiosos. Mas não tem como eu falar de aquecimento global se eu antes não falar desse sujeito aqui, ó. Ele mesmo, o efeito estufa. Como ele funciona? Por que ele é tão importante para a natureza? E como ele age nela? Vejamos então. O efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, que nós conhecemos como calor, é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa. Professora, mas explica melhor isso para mim? Então vamos lá. O Sol, gente, ele emite calor à Terra, todo mundo sabe disso. Mas parte desse calor, enquanto é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos, outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela, ou seja, uma parte dessa radiação solar irradiada pela superfície, ela fica retida, ela fica presa na atmosfera em decorrência da presença desses gases do efeito estufa, que no qual impede que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Parte desse calor tem que ficar aqui, porque é ele que vai manter a temperatura da Terra favorável à sobrevivência dos seres vivos que aqui estão. Dessa forma, ele mantém o equilíbrio energético e evita grandes amplitudes térmicas. Um exemplo muito bacana para você entender é esse aqui, ó. Imagina um carro estacionado em um dia bastante ensolarado, no meio da rua. Os raios solares, eles vão atravessar os vidros e aquecer o interior desse veículo. O calor, ele tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro. Contudo, encontra dificuldades. Não é possível que isso aconteça. Assim, a parte do calor que fica retido no interior do carro mantém-o muito aquecido, provocando como se fosse um super efeito estufa. Tá bom? Não sei se deu para entender. Caso vocês tenham dúvida, nós vamos também conversar no chat depois. Vocês façam todas essas anotações. Aqui, pessoal, eu só venho dar continuidade à minha fala do slide anterior. Eu estava pedindo que vocês façam todas as suas devidas anotações para que, se surgir alguma dúvida, nós possamos tirá-la lá no chat logo mais após o término da nossa aula. Tudo bem? Mas afinal, professora, o efeito estufa é bom? Por que ele se faz tão necessário? Sim, gente, ele é muito bom. Dentro dos padrões, dos limites da sua normalidade, ele não só é bom, como ele é muito necessário. Veja por quê. O efeito estufa, ele mantém o ambiente sempre aquecido, assegurando assim a existência de vida no planeta Terra. Caso contrário, nem nós e nenhuma outra espécie viva conseguiríamos sobreviver a temperaturas tão baixas.
Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha no lado ruim do efeito estufa. Por que muitas vezes o efeito estufa é demais? E por que ele é tão prejudicial? Olha essas duas imagens, gente. Atividades agrícolas e ligadas à indústria. Uso dos transportes. Tanto uma ação como a outra, entre outras muitas que nós temos, são ações irresponsáveis dos humanos. Com a emissão desses gases todos lançados na atmosfera, o efeito estufa está cada vez mais se tornando intenso, o que torna prejudicial para a vida na Terra e ocasionando assim o quê? O aquecimento global que nós havíamos falado anteriormente. Por isso que eu disse para vocês que não tem como a gente falar em aquecimento global sem antes entendermos como funciona o efeito estufa. E um dos maiores exemplos que nós temos como consequência do aquecimento global é o derretimento das calotas polares, que provoca seríssimos danos à natureza. Dentre eles, eu destaquei apenas 3 para vocês. O primeiro é o aumento do nível do mar. O segundo, as ressacas. E o terceiro, as mortes de espécies nativas dos polos. Agora eu venho trazer para você uma mensagem para que você possa refletir sobre a sua vida, para que você possa pensar de que maneira você está colaborando para a manutenção de vida no ecossistema. O que é que você está fazendo para que o planeta Terra seja um lugar mais bonito e feliz para se viver? Quero agradecer a participação de todos. Me desculpar por alguma falha, porque eu também tenho muito que aprender. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus. Tchau!